Fala galera, sou o professor Daniel Macedo, estou aqui para mais uma aulinha do canal Física Descrita. Hoje nós vamos abordar um tópico de Física 2 que é a ótica geométrica. O vídeo de hoje é a introdução à ótica. Então o que nós temos é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que definir é a luz. A luz ela é um agente físico, que em contato com o nosso olho dá a sensação da visão. Então o que acontece? A gente vai utilizar a luz aqui de maneira retilínea. A luz vai se propagar como um raio em linha reta. E a primeira coisa que a gente tem que entender é como a gente consegue enxergar um objeto. Para enxergar um objeto, alguma fonte luminosa precisa emitir um raio de luz que vai bater sobre o objeto e vai em direção ao nosso olho. Não tem que chegar luz no nosso olho para que a gente veja o objeto, mas a luz tem que ser refletida pelo objeto e chegar até o nosso olho. Esse é o caminho para que a gente possa enxergar. Então, se a gente estiver num ambiente completamente escuro, sem nenhum tipo de raio de luz, a gente não consegue enxergar absolutamente nada. E por que isso? Porque para que exista a luz é necessário um corpo luminoso ali, que a gente chama de fonte primária. Exemplo, uma lâmpada, um sol, uma estrela, tudo bem? Nós temos ali corpos que são capazes de emitir luz. Agora, como que a gente vai tratar um conjunto de raios de luz? A gente vai chamar isso de feixes de luz. E existem três tipos de feixe: o feixe divergente, o feixe convergente e o feixe paralelo. O feixe divergente seria uma lâmpada, Você coloca a lâmpada no centro do cômodo e ela ilumina tudo ao redor. O feixe convergente, por exemplo, você tem quando a luz passa por uma lupa, e aí a lupa ela vai convergir os raios para um único ponto. E o feixe paralelo a gente pode pensar no canhão de luz, aqueles canhões de luz que tem em boates, em shows, que você consegue ver o raio de luz numa única direção, atingindo uma única região. E as nossas fontes de luz, primeira fonte, fonte primária, ela vai emitir luz, como já falei, sol, Secundárias refletem a luz. Todos os corpos que a gente consegue visualizar, a maioria deles vão refletir a luz. A gente tem três possibilidades de acontecimentos físicos básicos quando a luz incide sobre um corpo: reflexão, a luz bate e volta; refração, a luz bate e atravessa o meio que ela está passando; e a gente tem também a absorção, que é quando a luz é absorvida pelo corpo. A gente vai entender um pouquinho disso quando eu falar das cores. Vamos aos princípios básicos da ótica. Primeiro princípio de propagação retilínea da luz. Nos casos onde a gente vai trabalhar algumas questões, os exemplos, a gente vai tratar a luz sempre de maneira retilínea. Ela não vai fazer curvas, zigue-zague, nada do tipo. Sempre uma propagação em linha reta. Porque os nossos meios vão ser meios homogêneos. E a gente tem também três tipos de superfície, Você tem a superfície transparente, no caso uma superfície transparente é um vidro, O vidro ele permite que a luz passe, o plástico ele permite que a luz passe e você consegue olhar pela imagem, através do plástico, através do vidro e ver a imagem que existe do outro lado, uma janela, por exemplo. Agora, um exemplo, um outro tipo de superfície é a superfície translúcida. A superfície translúcida já é o vidro que é usado em banheiro, aquele vidro fosco, ou aquele vidro que tem vários pedacinhos, parece que eles estão colados. Esse tipo de superfície translúcida, ela permite a passagem de luz, mas não permite a passagem da imagem. Você não consegue enxergar de maneira clara o que existe do outro lado. Às vezes não chega nada, às vezes chega uma imagem totalmente distorcida. Isso é um meio translúcido. E o meio opaco, que seria, por exemplo, uma parede, uma pessoa, a luz vai bater e vai voltar. Ela não vai conseguir atravessar o meio. Então nós temos esses três meios. E aí, para que aconteça a propagação retilínea da luz, a gente vai precisar ter um meio que seja homogêneo. O que é um meio homogêneo? É um meio onde as partículas que estão naquela região, seja de ar, seja de água, elas têm ali mais ou menos a mesma densidade. Quando a gente pega áreas diferentes, se você pegar a atmosfera, os vários níveis da atmosfera, você vai ter densidades diferentes ali para o ar. Então, para o ar num todo, claro. E aí, então, por isso, em alguns momentos a luz pode não ter uma propagação retilínea. Mas, para a gente aqui, que
que interessa é a propagação retilínea. Segundo, reversibilidade dos raios luminosos. Se existe um raio que incide sobre o objeto e vai no olho do observador, existe um raio que incide sobre o observador e vai exatamente em direção ao objeto. Então, sabe aquela brincadeira de tentar ver alguém com o espelho? Às vezes você usa o celular, né, com a tela bloqueada para poder ver uma pessoa em alguma região. Se você consegue ver essa pessoa também consegue te ver por esse segundo princípio da ótica geométrica. Terceiro princípio, independência dos raios luminosos. Se eu tenho uma lanterna que emite luz azul e outra que emite luz laranja, vai haver uma sobreposição nessa região aqui, porém os raios vão seguir de maneira independente, ou seja, não há nenhum tipo de alteração na luz quando os raios de luz se cruzam. Tudo bem, pessoal? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a luz monocromática. O que seria a luz monocromática? Seria uma luz de uma única cor, né? A luz branca, pelo experimento de Newton, ela tem a presença de todas as cores. Agora, a luz monocromática não, ela vai ter uma única cor. Então, quando eu jogo luz branca sobre o corpo, imagina que inicialmente essa placa aqui, que tem as cores branca, azul e vermelha, ela esteja sendo iluminada por uma luz branca. O que vai acontecer? O branco, quando uma cor é branca, ela tem a capacidade de refletir todas as cores. Então, aqui a gente vai ver a cor branca, porque a luz branca está chegando, tudo está sendo refletido. Quando a gente tem a cor azul, né, o que acontece? Essa região tem azul, então ela vai conseguir refletir azul. Mas ela não tem as outras cores, então ela absorve. Então a única cor vista aqui da luz branca que está chegando é o azul. Região vermelha, joguei luz branca, ela vai refletir o vermelho, porque ela só tem vermelho, o resto vai ser absorvido. Agora, se eu jogar luz azul monocromática, eu não tenho as outras faixas de cor. Então, aonde está azul, vai refletir azul. Aonde está branco, branco tem todas as cores, vai refletir também o que? Azul. Agora, onde está vermelho, o vermelho não tem azul. Então, ele vai fazer o que? Ele vai absorver a luz. E aí, essa região vai ficar escura, vai ficar preta. Por isso que quando a gente sai um dia muito quente, né, que o sol está lá, meio-dia lá, e tá pino aqui, então você sai lá com uma blusa branca e uma blusa preta, a blusa preta vai esquentar mais do que a blusa branca, porque ela absorve as ondas eletromagnéticas, porque a luz é uma onda eletromagnética e por conta disso, né, você vai receber calor por irradiação. Tudo bem? Bom, formação de sombra. Temos aqui uma fonte pontual, ela emite raios de luz em 360 graus, mas me interessa o que ela consegue acertar nessa parede aqui. Só que eu coloquei um obstáculo aqui no meio do caminho. Então, o primeiro raio de luz que acerta a parede é esse aqui por baixo e o primeiro é esse aqui por cima, porque qualquer raio de luz que vier nessa direção não vai passar, beleza? E aí, nessa região aqui, que eu marquei de azul, nós vamos ter a umbra, que seria uma sombra total, uma região onde a luz não chega de maneira nenhuma, beleza? Agora, segundo caso, uma fonte de um corpo extenso. O que seria essa fonte, né? Seria como se fossem vários conjuntos de fontes pontuais, cada conjunto emitindo lá os seus raios. Seria aquela lâmpada que é tipo um caninho assim que as pessoas colocam, né, nas residências. Então, o que vai acontecer aqui? Esse ponto, ele consegue acertar a parede aqui, o primeiro ponto, né? Porque se ele enviar um raio aqui, vai bater e vai voltar ao ser absorvido. E aqui você tem um raio de luz que vai passar para cá. Esse ponto, que é a extremidade inferior, ele consegue acertar aqui e consegue acertar aqui. Então esses são os limites que a luz atinge. Nessa região aqui não chega a nada, então vai formar umbra. Nessas duas regiões chega um pouquinho. Por exemplo, ó, esse ponto não ilumina aqui, mas esse ponto ilumina. Então está chegando luz, só que parcial. E aqui, mesma coisa. Esse ponto ilumina, mas esse ponto aqui vai conseguir iluminar, mas esse aqui não consegue iluminar. Então, mais uma vez, é uma região parcial, a gente chama isso de penumbra. Uma aplicação básica disso é o caso de calcular a altura de um prédio usando a sombra dele. Para uma determinada hora do dia, o Sol está a uma inclinação em relação à superfície. E ele vai formar sombras com os objetos. Se eu consigo colocar aqui um objeto
que tem uma sombra que coincida com a sombra do prédio, eu consigo formar dois triângulos. O triângulo HDzão, né, daqui até aqui, a imagem está desenhada errada. Então, na verdade, o triângulo Hzão aqui, Dzão, e o triângulo Hzinho, Dzinho. E esses triângulos aí são proporcionais. Então, eu posso escrever que Hzão sobre Hzinho é igual a Dzão sobre Dzinho. Ou o inverso, tudo bem? Ou poderia botar Hzão sobre Dzão igual a Hzinho sobre Dzinho. Basta manter a proporção. Isso aí a gente aprende lá em geometria, né? E um outro caso também são as fases da Lua, né? A gente sabe que a Lua tem 4 fases: cheia, minguante, nova e crescente. E como é que isso funciona, né? Aqui, galera, a gente está desenhando em 2 dimensões no plano, então a gente tem uma limitação para fazer esse desenho. Preciso que vocês entendam isso e que entendam que eu não vou ter como dar a noção de profundidade, até porque a Lua ela gira ao redor da Terra num eixo e a Terra gira ao redor do Sol em outro eixo. E para que aconteça a sincronia desses movimentos, e para isso ficar visível, a gente teria que ver um vídeo ou algo do tipo, tudo bem? No caso, né, algo que fosse em 3 dimensões. Aqui no quadro a limitação é de usar 2 dimensões. Então qual a ideia? O Sol ele vai estar iluminando a Lua. Eu coloquei aqui um tracejado laranja em todos os desenhos, os 4 desenhos da Lua, que seria a Terra, beleza? Que é a região onde o Sol consegue iluminar a Lua. Então, o tracejado laranja. E o tracejado vermelho é a face que está voltada para a Terra da Lua. Então, o observador que está aqui, ele vai ver essa face. O observador que está aqui vai ver essa face. O observador que está aqui vai ver essa face. O observador que está aqui vai ver essa face. Como que isso funciona, né? Então, quando a Lua está nessa posição aqui, o Sol consegue clarear toda essa região aqui. E ela coincide com o lado que a gente está vendo. Quando a Lua ela gira ao redor da Terra, ela também gira ao redor do seu próprio eixo. E esse movimento, né, é alinhado, é sincronizado, de forma que o mesmo lado da Lua sempre está virado para a Terra. Por isso que a gente diz que tem uma face oculta da Lua, né, o lado oculto da Lua, porque é a região onde a gente não consegue ver da Terra. E o que vai acontecer? Né? O Sol vai iluminar essa região, é exatamente a fase que está voltada para a Terra, então todo mundo que está aqui vê a Lua cheia, você vai ver aquela bolinha lá da Lua completa. Aí a Lua virou um pouquinho, chegou na fase minguante. A parte achurada aqui, ela representa o que a gente consegue ver. O Sol vai iluminar essa região aqui da Lua, mas a gente não consegue ver esse pedaço. A gente só consegue ver isso. Então a gente chama essa fase de Lua minguante. Chegou aqui, né? O Sol está iluminando essa região aqui, só que essa região está oposta a gente. Então qual lado que a gente vai ver? Esse de cá. Só que se não chega a luz, a gente não vê nada. Então aqui a gente chama de lua nova, quando não tem lua no céu. E aí, alguns dias depois, 7 dias depois, você vai ter a lua crescente. O Sol ilumina essa parte, e aí esse pedacinho aqui é a parte visível da Terra. Nesse processo, em algumas épocas do ano, de ano em ano, isso vai depender um pouco, né, das condições de alinhamento que eu falei com vocês do Sol, da Terra e da Lua, vão acontecer os eclipses. E existem 2 possibilidades: eclipse solar e eclipse lunar. O eclipse solar é quando o Sol se esconde. A palavra eclipse quer dizer se esconder. E o eclipse lunar é quando a Lua se esconde. Então, se a gente fizer um raciocínio simples, o eclipse não é um fenômeno ordinário. Então, ele vai acontecer de maneira extraordinária, ou seja, o que não é comum. É comum a gente ver a Lua completa em que fase? Lua cheia. Vai chegar uma determinada noite que a gente não vai ver a Lua, porque a posição, lembra que aqui é um desenho de 2 dimensões, então você vai achar que toda fase de Lua cheia vai ter eclipse. Não. A posição da Lua, da Terra e do Sol está alinhada de uma maneira que a Terra tapa a Lua.
então você não vai ver essa parte aqui. Então só pode acontecer o eclipse lunar total na lua cheia. Agora, o eclipse solar, ele vai acontecer quando? A lua precisa estar na frente do sol. Isso vai acontecer quando ela estiver aqui, na lua nova. Então ela vai tapar o sol. E aí aconteceu agora em julho um eclipse solar, deu para ser visto do Chile e da Argentina. Não dá para ver na Terra toda, por quê? Se você pensar que na dimensão da lua para o sol e para a Terra, os raios de luz vão conseguir impedir, não vão chegar apenas em uma pequena região. Então vai se formar ali o eclipse. E aí, dependendo da posição da lua em relação à Terra, se ela estiver mais próxima, ela tapa uma região maior do Sol. Se ela estiver mais afastada, ela deixa uma bordinha do Sol ainda aparecendo. Então o eclipse solar ele vai acontecer na lua nova. E aí, o último ponto que a gente precisa trabalhar é a parte da câmara escura. A câmara escura é um processo utilizado para gerar imagem, né? O processo da câmera fotográfica. Você tem um determinado objeto e aí você tem lá a câmara escura, que é uma região fechada com um único orifício. E aí o raio de luz ele vai passar pelo objeto e vai chegar no interior da câmara. O primeiro raio de luz que passa pelo objeto que consegue chegar é esse aqui, e o segundo raio de luz é esse aqui de baixo. Então, para marcar um determinado objeto, a gente precisa apenas de 2 raios de luz, que a gente consegue ter noção de onde ele vai ser marcado. Dentro da câmara, o que vai acontecer? A imagem vai ser formada aqui, ó, de cabeça para baixo, né? Lá na câmera fotográfica antiga você tinha lá o negativo, né? Uma interação da luz com aquele material que marcava ali a foto que você levava lá em algum lugar para poder revelar, né? Para você poder ter a foto guardada, é importante guardar os negativos se você quisesse revelar a foto novamente. Hoje em dia a gente usa o celular para tirar foto, então é um processo mais simples. Só que a câmara escura, ela também, como o nosso olho, né, capta a imagem. O nosso olho é uma câmara escura. Então a imagem ela sempre vai chegar menor e invertida dentro do nosso olho e vai se formar lá dentro da retina. A gente vai entender isso melhor no vídeo de ótica da visão. E aí qual é a ideia? Essa caixa aqui ela tem uma distância até o orifício que a gente chama de P', e o objeto até o orifício tem uma distância P. Tanto é que quando você vai tirar uma foto, se não tiver cabendo todo mundo na imagem, o que você faz? Dá um passo para trás para tentar colocar todo mundo ali dentro. E aí, percebe que formou aqui um triângulo? Vou só dar uma forçadinha aqui, galera, porque o raio ele precisa ser cruzado exatamente na entrada da câmera. Beleza? Então a pelinha vai ficar aqui. Então o que acontece? Aqui eu tenho um triângulo e aqui eu tenho outro triângulo. Eu tenho a base desse triângulo e a altura desse triângulo, e eu tenho a base desse aqui e a altura desse aqui. Aí a gente consegue, né, montar aqui uma fórmula de proporção para a câmara escura, que a gente chama, né, para lembrar de O e P'. O é o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. P, a distância entre o objeto e a câmara. P', a distância da câmara, da entrada da câmara, né, até a imagem. E aí todas as unidades aqui são em medidas de comprimento. Então tem que estar todo mundo em metro ou todo mundo em centímetro. Vai depender daquilo que o exercício está te pedindo. Beleza? Lembrando que essa imagem aqui, ela tem características. Quais são as características dessa imagem? Ela é real, invertida e menor. Vamos entender isso. Menor é porque ela é menor do que o tamanho do objeto. Invertida porque o objeto está para cima, por isso que a gente usa a representação de setas, e a imagem está para baixo. E ela é real porque ela existe no nosso mundo. Uma imagem virtual é uma imagem que se forma dentro de um espelho. Aquela imagem não existe. Beleza, galera? Espero ter ajudado aí vocês. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrevam no canal,
ativem aí o sininho, vou estar colocando aí vários vídeos sobre ótica e também sobre calorimetria durante esses dias. Espero ajudar vocês sempre aí com essa disciplina de física. Valeu, galera, um abraço!